Fala pessoal, Gabi aqui, trazendo mais um episódio para vocês do podcast Justo Agora. E estou aqui com a minha convidada, né? Está sorrindo já para mim, um excelente início de episódio, por sinal. Estela Correia de Azambuja. Seja muito bem-vinda ao meu podcast. Diz um oi aí pro pessoal. Tudo bem com você? Oi, pessoal. Oi, Gabriela, ouvintes do podcast Justo Agora. Não sei que horas vocês ouvem este episódio, então desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. E antes de iniciar, já deixo registrado meu muito obrigada pelo convite. É uma honra e uma satisfação fazer parte da lista de convidados desse podcast e principalmente de tratar do tema que trataremos hoje. Olha, eu que agradeço, né? E como vocês viram, gente, eu vou fazer propaganda, já até falei com ela, né? A Estela, felizmente nos conhecemos na pós-graduação, né? Que foi online, na pós-graduação em Direito das Famílias e das Sucessões na PUC. E a Estela é do Rio Grande do Sul, gente, então representando muito bem aqui o Rio Grande do Sul e trazendo mais diversidade ainda, né? A gente vai falar de um tema, não vou me adiantar ainda, né? Um tema bem interessante e bastante delicado, diria, né? Talvez polêmico, enfim, a gente vai destrinchando aí para vocês, mas trazendo mais riqueza ainda, né? Porque o direito ele muda, né, de estado para estado e é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de trazer uma pessoa do Rio Grande do Sul, né, para falar no podcast, então prazer recebê-la, né? Então está mais do que convidada já para retornar e fazer parte aí da lista, né, de convidados do podcast. Então, antes da gente começar, né, falando do tema, né, Estela, eu vou apresentar, né, caso vocês aí, ouvintes, não conheçam a Estela. Ela é advogada e secretária da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões da OAB, subseção de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né, como eu já me adiantei aqui. E, além disso, é pós-graduanda, né, quase pós-graduada já, em Direito das Famílias e das Sucessões pela PUC-Rio, né? Então, felizmente, aí o online da pandemia teve um lado bom, né? Será que a gente pode tentar encontrar alguma coisa boa? Encontramos aqui, possibilitando esse encontro, essa troca riquíssima, né? E eu convidei a Estela, Exatamente. queria até passar, né, a palavra para ela, perguntar, né, se ela quer contar para vocês qual é o tema, né? Porque é um temaço, né? A Estela vem pesquisando muito sobre isso, escrevendo sobre isso. E quando a gente teve aula desse tema na faculdade, eu pensei na hora, poxa, eu queria muito fazer um episódio sobre esse tema. É um tema novo, né? E eu acho que no futuro a gente vai ter ainda muito mais para falar sobre ele, porque eu sinto que em alguns momentos ainda está até engatinhando, né? Se a gente pode dizer assim. Mas vamos lá, né? Fizemos aqui um roteiro, né? Temos os tópicos aqui para falar, mas é isso, Stella, quebra o suspense, né? Diz aí pro pessoal, né, qual é o tema e sobre o que você está escrevendo no momento. Então, pessoal, o nosso tema é a proteção existencial e patrimonial dos embriões sedentários. É um tema bastante difícil, porém, desde a pandemia do novo coronavírus, a procura dos brasileiros por técnicas de reprodução humana assistida tem aumentado exponencialmente. Então, nada mais justo do que tratar sobre esse tema, já que o direito não acompanha a medicina, né? Às vezes não acompanha sequer a sociedade civil. Então, nós temos que correr atrás, né? E analisar o que o ordenamento jurídico tem para nós e costurar algumas soluções que sejam adequadas às pessoas e à medicina também. Eu É, aproveito e saliento que não existe no Brasil uma lei específica que trate da reprodução humana assistida, principalmente que confira direitos ou uma mera proteção existencial aos embriões sedentários. Desde a década de 90, tramitaram alguns projetos de lei no Congresso Nacional que visam a regulamentação, mas não há nada concreto, não há nenhuma lei efetivamente aprovada e o que demonstra também uma certa ausência de interesse político em tratar do tema. Então, estamos aqui para enfrentá-lo, apesar de todos os pesares. enfrentá-lo, né? A palavra-chave aí da sua fala, né? Enfrentá-lo. E eu acho interessante isso, né? Só fazendo um recorte, mas eu tenho trazido vários temas aqui no podcast. Né? Coincidência ou não, são temas difíceis da gente até explicar para vocês, né? Você ouvinte, especialmente quem não é da área, né? Eu tenho ouvintes aí
que não são advogados, porque eles não são temas que têm essa regulamentação, né? Como a Estela colocou. Então, isso causa, eu acho, em alguma medida, né? Não sei se você vai concordar comigo, uma incerteza muito grande, né? Da gente não saber como lidar, seja porque é uma novidade. Eu acho que esse tema, especialmente para em alguns lugares do Brasil, para algumas pessoas, em algumas realidades, é um tema ainda pouco explorado, né? A gente não conversa muito sobre isso. Então, além do fato de não termos essa regulamentação, ainda é um tema que, de repente, não é automático, assim, da gente pensar, até de estudar mesmo. E foi uma surpresa positiva quando eu vi que no nosso programa, né, quando nós recebemos o programa, né, o que estudaríamos esse semestre na pós-graduação, eu vi que a gente teria uma aula para falar um pouco disso, né? E justamente pela importância que esse tema ainda terá, eu acredito, né, Estela, até a gente conversando, que daqui a algum tempo, não muito tempo, né, porque a tecnologia, como você falou, o direito vai tentando, é quase um pique-pega, né, eu também trago isso aqui, porque a gente precisa resolver, né, o cliente aparece, a pessoa tem a dúvida, as pessoas precisam, né, de um provimento jurisdicional, né, como a gente chama, então a gente precisa agir e como fazê-lo diante dessa incerteza que existe. Então, acho que já está bem mais do que introduzido, né, o nosso tema, a ideia que trataremos hoje. E até o título mesmo, né, o tema aqui, né, proteção existencial e patrimonial dos embriões sedentários. Então, acho que destacar para o ouvinte, né, que a gente estuda no direito, a gente tem, né, o âmbito patrimonial, né, a gente já pensa logo, né, a grosso modo, né, em dinheiro, né, enfim, o patrimônio mesmo, bens e tudo, mas a proteção existencial também, né, que está vinculada direitos da personalidade, por exemplo, né? Eu falo sempre aqui de dignidade humana. Então a gente vai fazer, né, a gente fez esse recorte para pensar nesses dois parâmetros, assim, né, Estela, digamos, em relação a essa proteção. Mas e aí, né, o contexto, assim, eu acho que a gente, para avançar no tema, a gente tem que voltar um pouquinho. Para o ouvinte que não conhece o conceito, né, de reprodução assistida, o que que a gente poderia pensar aqui, né, no primeiro momento, para antes da gente entrar mesmo nessa proteção, né, no âmbito patrimonial existencial, como é que ela acontece? Mas vamos voltar, né, dar um passo atrás. Reprodução assistida, o que que é, né? Como é que funciona, enfim, né? O que que você tem para nos dizer aí sobre isso? Perfeito. Bom, acho que não é novidade, independente do ouvinte ser operador do direito ou não, mas eu acho que não é novidade que a reprodução tem, por óbvio, um objetivo de perpetuar espécies, né? Mas a reprodução humana, a partir de um determinado contexto histórico, passa a ter o objetivo de perpetuar não só a família, mas o patrimônio. E até meados no século XX, no Brasil, tínhamos um país predominantemente rural e era muito comum que as pessoas gerassem 10 a 15 filhos para ter mão de obra suficiente para explorar as atividades rurais desenvolvidas pela família. Então, a partir da urbanização e da migração das cidades, do campo para as cidades, perdão, e também da inserção da mulher no mercado de trabalho, os filhos gerados pelos casais passam a diminuir, né? Tanto é assim que tem uma pesquisa do IBGE que demonstra que a taxa de natalidade na década de 70 era de 37,7 nascimentos por mil habitantes, e em 2010 a taxa de natalidade era de 16 nascimentos por mil habitantes, o que é uma redução bastante expressiva. Sim, E considerável. claro, fatores como a poluição no meio ambiente também contribuíram para a redução das taxas de natalidade, já que geram doenças que contribuíram e contribuem para a esterilização e infertilidade de mulheres e homens em todo o mundo. E é nesse cenário de infertilidade ou de esterilidade que os casais muitas vezes se socorrem às técnicas de reprodução humana assistida para viabilizar os seus projetos parentais. E é claro, casais homoafetivos, transgêneros e pessoas solteiras também se socorrem às técnicas por uma limitação biológica. Mas a reprodução humana assistida nada mais é do que a possibilidade de reprodução, como o próprio nome sugere, sem o contato físico. E aí nós temos algumas técnicas pelas quais a reprodução ocorre. Temos algumas
mas são duas as principais, que é a inseminação artificial e a fertilização in vitro. Então, se o ouvinte me permite, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre cada uma, introduzir cada uma, antes de nós falarmos sobre os embriões excedentários. A inseminação artificial consiste justamente na implantação do espermatozoide diretamente no útero da mulher, onde ocorre a fecundação, e enquanto a fertilização in vitro consiste na fecundação dos gametas sexuais feminino e masculino no laboratório de embriologia, com posterior transferência embrionária para o útero. Então, a medicina fez o impossível, que era conceber alguém em laboratório. Né? É um que era impensável no passado, né? Exatamente. E Quase tanto ficção na científica. inseminação artificial quanto na fertilização in vitro, o útero pode ser da própria mãe ou de uma barriga solidária. E aí já aproveito e faço a ressalva de que no Brasil não é possível, não é permitido a barriga de aluguel, apenas a barriga solidária. E a barriga solidária nada mais é do que a mulher que tem vínculo de parentesco com o casal que adere às técnicas de reprodução humana assistida e cede o útero para gestar gratuitamente a criança. Então, temos esse detalhe. E também é um impasse, né? Não vou fazer um juízo de valor aqui no sentido de que está correto ou não a proibição da barriga de aluguel, mas pelo fato de não ser proibida, muitas vezes os brasileiros acabam indo para outros países para aderir às técnicas de reprodução humana assistida, né? Tanto é que quando houve a guerra na Ucrânia, um dos maiores impasses aqui no Brasil era justamente das famílias que precisavam ir até o país retirarem os seus filhos, né? Então, fica aí a ressalva. E Exatamente. Eu lembro que a gente testou isso em aula, né? Essa questão da Ucrânia. E a gente pensa sempre nos Estados Unidos, né? Eles fazem até, né, pacotes mesmo, né? É o tipo da coisa que acontece com bastante frequência lá. Então, acho interessante fazer tocar nesse ponto, para saber até de onde, como que a discussão se estrutura aqui, né? Porque a gente discute com base nisso, né? Lá fora, enfim, outros ordenamentos jurídicos, outras tradições, culturas, né? A gente tem outras formas de pensar. Então, é interessante mesmo fazer esse destaque. exato. E além das principais técnicas de reprodução assistida, a gente também tem as modalidades, né? Temos a reprodução assistida homóloga e a reprodução assistida heteróloga. A homóloga ocorre porque os gametas sexuais provêm do próprio casal, enquanto a reprodução assistida heteróloga ocorre porque ao menos um gameta sexual provém do casal e o outro provém de um terceiro, geralmente de um doador anônimo. E aqui eu também faço a minha ressalva, enquanto eu vou enfrentando os assuntos em blocos e ao final eu sempre faço uma ressalva. Esse tema é assim mesmo, gente. A gente até conversou antes. Vamos por parte. Exato. É, independente de quem seja o doador anônimo, e de qual seja o gênero do doador anônimo, né? Muitas vezes a gente pensa no espermatozoide como o gameta sexual que provém da doação, mas muitas vezes é o óvulo doado, né? E aí, nesse sentido, cabe a ressalva de que, mesmo que a pessoa não seja a mãe biológica, se ela está de acordo e ela assina um contrato com a clínica de reprodução humana assistida para viabilizar a reprodução humana assistida heteróloga, ela é a mãe jurídica da criança. Então, nesse sentido, por exemplo, se eu e o meu esposo, que nesse meu exemplo é uma figura meramente ilustrativa, decidimos ter filhos pela técnica de reprodução humana assistida heteróloga, porque eu sou infértil ou porque eu sou estéril, eu não serei, obviamente, a mãe biológica da criança que vier a nascer, mas eu serei a mãe jurídica, né? Então, é a mesma coisa da adoção, por exemplo, né? Nós, quando adotamos uma criança, não somos pais biológicos, mas somos os pais jurídicos e os nossos filhos têm os mesmos direitos de qualquer
filho havido por concepção natural. Então, é muito importante fazer essa ressalva, né? Porque paira ainda na sociedade a ideia de que o filho que não é biológico não é exatamente legítimo, né? Infelizmente, os comentários ainda de que, aquela filha é uma filha de criação, É, o tipo né? da coisa que você ainda Ainda ouve, né? existem. Ainda escuta. Exato. Então, Mas ok. explicar para desmistificar. Achei, ó, vou até fazer um quadro aqui, pensei agora nisso. É muito legal você ter falado isso, porque eu acho até que é algo que as pessoas pensam mesmo, às vezes até por não entenderem, né, como é que funciona. Mas uma vez que isso que você falou nesse termo, né, mãe jurídica mesmo, né, e a filiação, nesse caso acontece, a gente pode fazer essa comparação com a adoção. Que é claro que o vínculo biológico, né, não existe, mas a filiação, juridicamente falando, ela se constitui plenamente e terá todos os Uhum. reflexos decorrentes disso, né? Não tem nenhuma distinção aqui, não tem que pensar nisso. Usar alguma terminologia específica, né? Então, é legal esse destaque que você fez. Mais um destaque interessante. Ok. Mas o que são, afinal, embriões crioconservados e embriões excedentários? O embrião crioconservado é justamente aquele resultado da fertilização in vitro, homólogo ou heteróloga. Então, a partir da fecundação dos gametas sexuais feminino e masculino no laboratório de embriologia, surgem os embriões que serão crioconservados até a implantação no útero e os embriões crioconservados remanescentes, ou seja, aqueles que não são implantados, serão considerados excedentários. E aí surgem todos os tipos de dilemas possíveis na vida dos operadores de direito e na vida dos médicos e pessoas interessadas na reprodução humana. Mais alguns Por dilemas. mais alguns. Porque surgem questões desde quando começa a vida, até mesmo se a criança nascida a partir da técnica de reprodução humana assistida póstuma tem direito à herança. E aí, nesse sentido, a reprodução humana assistida póstuma é aquela que acontece quando um dos cônjuges já faleceu. Então, no meu exemplo de que eu e o meu marido temos embriões crioconservados, se eu venho a falecer, ele pode ou não utilizar os nossos embriões crioconservados para viabilizar um projeto parental que idealizamos juntos em vida, né? Então, são muitos os dilemas e hoje em dia há algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina, algumas decisões do Poder Judiciário e muitos debates doutrinários no direito já nos dão pelo menos um norte a respeito da natureza jurídica dos gametas sexuais e dos embriões excedentários, um norte quanto à possibilidade ou não de reprodução assistida póstuma, e um norte quanto à proteção existencial e patrimonial atribuível à pessoa concebida por reprodução assistida póstuma. Não sei se tu tem algum comentário até aqui, porque eu estou no monólogo. Olha, não, eu tô pensando aqui, né? Porque eu acho assim, né? Traduzindo aí, trocando em miúdos, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: quando você faz aí, opta, é, você recorre a uma técnica de reprodução, né, humana assistida, né? Seja qual for, não são todos os embriões que serão implantados, né? Então, você tem ali o seu material genético, do seu companheiro, né? Cônjuge, enfim, né? O que quer que seja. Não necessariamente seu e dele, né? Porque a gente viu que tem essa diferença entre homólogo e heterólogo, mas enfim, a gente tem ali esses embriões, os excedentários, né? Os restantes, né? Os que não foram implantados. A dúvida aqui que fica é o seguinte, né? Diante do falecimento, né, das pessoas. A gente tem a abertura da sucessão e tudo, a gente não vai entrar aqui porque o direito sucessório é muito complexo, né? Mas é claro que você, ouvinte, né, ainda que leigo, né, você já ouviu falar em herança e tudo, você sabe como é que acontece. Então, pensa bem, né, que aquela pessoa, vamos supor que nem existisse, né, nem fosse concebida, né? Então, o problema aqui, o que a gente está querendo investigar é o seguinte, quais são os direitos, como é que a gente vai lidar com isso dentro da questão sucessória, como é que a gente vai proteger esse embrião excedentário, né? Caso ele venha a ser concebido, né? Enfim, quais seriam os impactos disso, tanto no plano existencial
quanto no plano patrimonial. Então é um tema riquíssimo, né? E essa questão do direito à vida também, quando começa, quando a gente pode considerar que aquilo é um ser vivo, enfim, é um outro assunto delicadíssimo. A gente entra até na biologia, né? E existem várias formas da gente pensar no momento aí para definir, né, o que seria o direito à vida, né? Não o que seria o direito à vida, mas quando ele começa no conteúdo do direito à vida, enfim, direitos fundamentais, aí a gente vai entrando em temas riquíssimos e bastante complexos. Mas acho que o ponto central aqui para a gente considerar é essa questão jurídica mesmo, é o surgimento de direitos. Porque o que a gente pensa, né, o direito sucessório, uma vez que a pessoa faleça, o direito sucessório ele aparece aí, né, evidentemente, como eu falei, vocês certamente já ouviram falar e sabem como é que funciona. Mas existe todo um ritual, né? Todo um processo que é longo, né? A gente, poxa, né? Tem uns processos, a gente só vê o volume, né? Aquele dos físicos, então, volumes e volumes e volumes. A gente sabe como é que é. E o que pega aqui, né? Como a gente fala, né, bem coloquialmente falando, eu acho que é a questão da segurança jurídica. E que isso pode causar, né, eventualmente, algum problema prático. Até porque vamos pensar numa situação em que já tenha havido partilha, por exemplo, enfim, o processo, né? Já tem ocorrido. E aí essa criança, de repente, é concebida, né, após o falecimento da mãe ou do pai, por exemplo. E aí o que que acontece, né? Quais serão os direitos, né? Será que tem prescrição aqui? Né? Será que chega um momento em que não dá mais para a gente pensar, né, em direito à herança, né? O direito à herança no nosso ordenamento jurídico? Então a gente separou aqui alguns pontos, né, Estela, para tentar, né, como a gente falou, enfrentar aí um por um, mas eu queria ouvir de você, né, em relação a esses direitos que surgem para o embrião, como é que a gente pode compatibilizar isso com a ideia de segurança jurídica? Porque se por um lado a gente não pode causar uma insegurança para aqueles outros herdeiros, né, já concebidos, naquele processo ali, aquilo que já tinha acontecido antes, ao mesmo tempo a gente tem que pensar na forma de tutela dessa pessoa, né, desse embrião excedentário que eventualmente, né, será uma pessoa que já vai nascer após o falecimento aí da pessoa em questão. Então, queria ouvir um pouco de você. Tem vários pontos aqui para a gente, né, enfrentando um por um, porque é complexo, né? É complexo. E os entendimentos também são complexos, porque não existe nada fechado, né? E eu acho que isso é algo que a gente pode explorar mais agora. O que você acha? Com certeza. Na verdade, quando nós tratamos dos embriões excedentários, a gente, antes mesmo de pensar na proteção existencial e patrimonial, a gente tem que pensar na natureza jurídica, né? Exatamente. Afinal, é pessoa ou é coisa? Ou fica no meio do caminho, né? A doutrina entende que os gametas sexuais, ou seja, o espermatozoide, o óvulo, tem natureza jurídica de tecido humano, então recebe o mesmo tratamento jurídico dos demais tecidos, órgãos e partes do corpo, e é disciplinado pela Lei 9.434 de 97, que é a mesma lei que autoriza a doação de órgãos em caso de falecimento e assim por diante. Já os embriões excedentários, ele tem uma natureza jurídica sui generis. Então, o que é isso? Né? Eles não são pessoa, mas eles também não são coisa. Inclusive o STF, quando julga a ADI 3.510 de 2008, se não me engano, corrijam-me se eu estiver errada, já afasta a equiparação do embrião excedentário à prole eventual, à nascituro e à pessoa, mas entende que não pode receber o tratamento de coisa devido à potencialidade de vida humana, o que é bastante razoável ao meu ver. Então nós ficamos no meio do caminho, porque afinal, se nós conferirmos um tratamento de coisa para os embriões excedentários, significa que os titulares do direito poderão usar, fruir, dispor e reaver a coisa, exatamente como uma pessoa pode usar, fruir e dispor de um bem imóvel. Um apartamento, Exato, por e isso é exemplo. absolutamente desarrazoado, né? Sem Impossível. cabimento, é. Então, nós ficamos nesse meio do caminho em relação aos embriões excedentários, né? Que eles não podem receber o tratamento de pessoa, mas também não podem receber o tratamento de coisa devido à potencialidade de vida humana. E, nesse sentido,
Inclusive, a lei de biossegurança veda que esses embriões excedentários sejam descartados. Então, o que que acontece? Geralmente, quando há essa fertilização in vitro, é, surgem diversos embriões, por óbvio, né? Sim. E aí, alguns são implantados e outros permanecem criopreservados em laboratório. Então, os embriões que não são utilizados, eles podem ser objeto de doação para outras famílias, inclusive, ou eles podem ser destinados a pesquisas científicas, mas jamais descartados. E aí surge a questão da possibilidade deles serem utilizados na reprodução assistida póstuma. Inicialmente existiu uma controvérsia no sentido de se era possível perante o ordenamento jurídico brasileiro a reprodução humana assistida póstuma. Alguns autores defendiam que não era possível porque violava um suposto princípio à biparentalidade, o que é absolutamente absurdo diante do fato de que a Constituição Federal preserva a família monoparental e seria completamente desarrazoado que pessoas solteiras, por exemplo, não pudessem recorrer às técnicas de reprodução humana assistida, né? Não Exatamente. quisessem É um arranjo se familiar, vincular. né? A gente vê tantos arranjos familiares, né? Como impedir que isso Exatamente, acontecesse? Então, não faz exatamente. sentido. Então, muitas pessoas não têm planejamento algum de constituir família no sentido de constituir matrimônio, união estável e assim sucessivamente, mas tem planos de terem filhos, né? Inclusive, há relatos de casos de coparentalidade, ou seja, amigos que juntos desenvolveram um projeto parental, né? Então, tem até um caso, agora eu não recordo se é de São Paulo ou do Rio, de que eles eram amigos de porta, né? Eles eram amigos e moravam no mesmo andar, inclusive, do prédio, e ambos tiveram relacionamentos frustrados, não queriam casar, tampouco constituir união estável, mas queriam ter filhos, se uniram e então desenvolveram esse projeto de coparentalidade. E de fato tiveram um filho, enfim. Tá vendo? Se utilizaram da fertilização in vitro. E, Interessante. claro, nesse caso, há a biparentalidade, né? Mas se eles não tivessem tido essa ideia de coparentalidade, tivessem viabilizado projetos parentais solo, digamos Também assim. não teria problema algum. Exato. Então, para a medicina, já é mais do que superada a ideia de que é possível a reprodução assistida póstuma. Então, de pessoas que fazem uso desse material biológico após a morte da outra pessoa, né? No entanto, temos aí a decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que só é viável se houver consentimento expresso e inequívoco manifestado no contrato com a clínica de reprodução humana assistida sobre o destino dos embriões crioconservados em caso de falecimento de uma das partes. Então, eu preciso assinar um contrato que não seja um contrato genérico, né? Seja um contrato personalizado a mim e ao meu cônjuge ou companheiro, enfim, que disponha que eu autorizo a utilização da técnica da reprodução humana assistida caso eu venha a falecer antes da outra pessoa, enfim, e vice-versa. O professor Vitor Almeida, nosso professor, Nosso brilhante professor, professor da sim. PUC-Rio, entende que também é possível viabilizar a reprodução humana póstuma caso haja manifestação expressa e inequívoca em testamento. Então, caso não haja uma cláusula específica no contrato assinado com a clínica de reprodução humana, pode ser que as pessoas façam uso do testamento para dispor sobre o destino dos embriões crioconservados. E aí, é claro, a gente faz aquela breve ressalva de sempre, no sentido de que é um único julgado do Superior Tribunal de Isso é Justiça. legal falar também. Não Exato, é não é o uma entendimento, jurisprudência. é um entendimento, né? Aquela diferença.
Exatamente. É apenas um julgado, não é jurisprudência, e inclusive houve divergências dos próprios ministros que julgaram o recurso especial. Caso o ouvinte tenha interesse, o recurso especial é o número 1.918.421, originário de São Paulo, e nele se tratava da, da possibilidade, né, da reprodução humana assistida póstuma, porque um casal havia procurado uma clínica em São Paulo, eles haviam destinado os seus materiais genéticos na clínica. Eu não sei informar agora se eram embriões crioconservados já, ou seja, se era uma técnica de fertilização in vitro, né, e o embrião já havia sido concebido, ou se eles tinham o interesse de fazer a inseminação artificial, né, então ele já teria depositado o material genético dele e aguardava que esse material genético fosse implantado no útero dela, mas fato é que ele veio a falecer antes da reprodução humana ser consumada, e aí a viúva pediu que um juiz autorizasse o uso desse material genético para que ela viabilizasse o projeto Ele parental que queria eles dar tinham em conjunto. prosseguimento, né? Exatamente. No entanto, os filhos do falecido, que decorriam de um relacionamento prévio, se opuseram a essa ação judicial ajuizada pela viúva, e essa discussão foi até a terceira instância, né? Até a Foi Corte subindo Cidadã. os degraus até Exatamente. chegar lá. Então, inclusive, é um caso que nos faz pensar, né? No início, tu havia comentado que direito não é só patrimônio, né? Eu É queria até proteção chegar nesse existencial ponto. Eu queria. também. Exatamente. Então, até que ponto é justo tu inviabilizar um projeto parental que duas pessoas tinham em conjunto, né? Em detrimento da herança de outras. Pois é. É um, é um tema delicado, né? Eu até pensei aqui, né? Você falando isso, eu pensei em alimentos, por exemplo, né? Porque se você tem uma dívida ali de alimentos, ela prescreve o valor, né? Então, se você deve, sei lá, R$ 100.000, prescreve, né? A dívida prescreve. Mas se você quiser acrescentar o nome da sua mãe, do seu pai, né, depois de um tempo, por exemplo, né, uma alteração ali de nome, é imprescritível e é um aspecto existencial que não prescreve, né? Então a gente vê que o direito, né, patrimonial, aqui no o exemplo que eu estou dando em relação à obrigação alimentar, ele prescreve por uma razão, né, até de segurança jurídica, mas o direito existencial ali, né, no caso o direito ao nome, direito da personalidade, e tudo, né? Não vai prescrever. Então, eu acho que esse tema ele traz vários desafios, mas o maior deles é justamente esse, porque você tem que tutelar aquele embrião, enfim, né, que a gente viu. É difícil definir a natureza jurídica, mas, poxa, você pensar que é uma coisa, né, você vai comparar e coisa, você pensa num apartamento, numa casa, né, com todos os direitos aí decorrentes. Então, os desafios começam desde a gente pensar realmente o que que é na natureza jurídica, mas também de compatibilizar, né? E o que eu queria chamar a atenção aqui é que eu acho que, de repente, o ouvinte não sabe disso, né? Especialmente alguém que não é da área, né? Pensa no testamento como uma forma de dispor sobre o patrimônio, né? Sobre um apartamento, uma casa, um carro, enfim, bens. Pensa em bens. Mas aqui a gente vê, né, de acordo com o que o nosso professor, né, o Vitor Almeida, nos disse em aula, né, ele entende que a manifestação expressa, então aqui referente no caso a embriões sedentários, o consentimento aí que a Estela mencionou, ele pode vir no testamento. Então a gente vê aqui que é possível também, né, que no testamento a gente tem disposições de caráter existencial, não apenas patrimonial também, né? Uhum. Então, eu acho que é interessante ressaltar isso, porque até eu mesmo, antes de fazer direito, eu pensava, você pensa em testamento, você pensa em quê? Você pensa Dinheiro. em dinheiro, exatamente, dinheiro. Então é exatamente isso. Então, a decisão do STJ, ela não chega a enfrentar absolutamente nenhum aspecto de proteção existencial e patrimonial, né? Ela se restringe a tratar sobre a necessidade de consentimento expresso e inequívoco,
a respeito da reprodução assistida póstuma. Na verdade, a respeito do destino dos embriões sedentários que Sim, implica em última na análise, reprodução né? assistida póstuma. Mas, quanto à proteção patrimonial existencial, que muito em breve os ministros muito provavelmente terão que se debruçar, porque eu imagino que em questão de 2 anos, quando muito, esse assunto será muito recorrente no Poder Judiciário. Porém, eu não acredito que em 2 anos já tenhamos uma norma específica Ah, sobre isso, dificilmente. aprovada, exato. Então, quanto à proteção patrimonial existencial, o que nós temos são algumas soluções extraídas a partir do que o ordenamento jurídico já disciplina, né? É claro, é uma construção. São muitas construções, na O verdade, porque episódio inteiro são uma construção. exato, são muitas São construções muitas porque construções. os autores fazem muitas analogias a partir do que existe no ordenamento jurídico. E aí, dependendo das tuas posições pessoais, enfim, tu vai acabar se filiando a uma posição ou outra, né? Então, eu imagino que esses operadores do direito são um pouco mais liberais, eles vão se filiar a uma determinada corrente, se eles forem um pouco mais conservadores, a outra. E aqui também não faço juízo de valor a respeito de uma ou outra, São formas diferentes só de para pensar o situar o tema. ouvinte a respeito. Exato. Mas, inicialmente, as discussões são sobre o prazo que a mulher ou o homem tem para utilizar o embrião crioconservado na reprodução humana assistida póstuma, o prazo que esta criança tem para pleitear a herança, caso ela venha a nascer com vida, e Não. a discussão sobre os meios de contemplar em testamento. Essa discussão é um pouco mais áspera, porque ela muitas vezes envolve uns institutos do direito sucessório que não são muito comuns nem na nossa vida como advogados e advogadas, pelo próprio desuso mesmo, né? Não é muito comum que a sociedade, no geral, faça uso do testamento, quiçá de algumas instituições previstas no direito sucessório, como o fideicomisso, Um como eu fideicomisso, comentava A com a gente, Gabriela. a gente teve aula de fideicomisso aí. Meu Deus, mas se usa isso? Exato, A gente fica tentando buscar meios. Já que não é nada, já que não dá pra colocar dentro de uma caixa, a gente pega as peças do Lego, monta e vê o que consegue construir, né? exato. Então é isso, gente, basicamente. Em relação ao prazo que a mulher ou o homem tem para utilizar o embrião crioconservado, o certo que nós temos hoje em dia é que podemos dispor em testamento sobre esse prazo. Então, lá no meu exemplo, em que eu e o meu esposo, figura meramente ilustrativa, é, temos embriões crioconservados em uma clínica, eu posso dispor em testamento a respeito de um prazo que ele tem para fazer uso do embrião crioconservado em reprodução assistida póstuma. Então, eu posso estipular que ele faça uso desse embrião no prazo de 2 ou 5 anos, por exemplo, e que caso não haja essa utilização, esse embrião seja direcionado para fins científicos, né? Sempre lembrando que o descarte é expressamente vetado. No entanto, a discussão aperta quando se trata de sucessão legítima, né? Há vozes na doutrina que entendem que esse prazo para usar o embrião crioconservado é de 10 anos, em alusão a prazo prescricional do artigo 205 do Código Civil, que é a prescrição geral. Alguns entendem que o prazo é de 2 anos, em analogia ao artigo 1800 do Código Civil, que vai tratar da prole eventual, e há vozes que defendem que não há prazo. Me parece que essa última corrente pode gerar um pouco de instabilidade jurídica a todos, né? Porque é interessante que o inventário seja feito e os direitos sucessórios sejam atribuídos aos herdeiros.
até por uma questão de dispor dos bens na sociedade, né? As pessoas têm que ter liberdade de venderem os seus bens e comprarem outros, enfim, giro de capital. Exatamente. Imagina a situação, né, em que você vai, né, tem o inventário, a partilha, enfim, acabou tudo e 15, 20, 30 anos depois, bate alguém lá na sua porta, ó, eu sou filho do fulano, cadê minha parte? Né? Na verdade, nesse caso seria, depois de 30 anos, eu faço uso do embrião excedentário por meio de uma barriga solidária. Esse filho nasce e ele ainda tem direito à herança ou não, né? Porque, Aí que imagina, 30 pega. anos depois, aí os Aí demais a gente vai entrando na filhos insegurança herdaram, jurídica, né? venderam, exato, e gera uma insegurança jurídica a todos, né? Aos demais filhos, aos terceiros que eventualmente fizeram negócios jurídicos com esses filhos, e assim sucessivamente. Então, me parece que essa corrente pode gerar um pouco de instabilidade jurídica à sociedade em geral. Mas, enfim, a opinião para todos, né, conforme Temos, vocês temos podem várias perceber. correntes, Exato. exatamente. Vários E prazos. quanto, exato. E quanto ao prazo para que a criança por vir pleiteie a herança, bom, assim como há a possibilidade de estipular um prazo para que a criança nasça no testamento, também há a possibilidade de contemplá-la no testamento, né? Então, pode ser por meio de uma reserva de parte disponível, pode ser por meio do resguardo da prole eventual ou substituição fideicomissária, como a gente comentava antes. Eu gosto muito do livro do professor Guilherme Calmon Nogueira da Gama. Eu acho que ele é o doutrinador que traz mais hipóteses, né? Todas essas hipóteses foram retiradas da obra dele, chamada Herança Legítima ad Tempus. E eu acho que nós, enquanto advogados, temos que trabalhar com o maior número de possibilidades possíveis, principalmente nesse tipo de situação que não temos certeza nenhuma, para que possamos fazer um trabalho personalizado com o cliente que É, nos procura. até porque não temos resposta, não temos um prazo fixo. Você vê, né? A gente tenta usar analogias, procurar outros dispositivos que já existam, que estão lá no código, para tentar buscar um prazo. E o que eu acho, né, um dos pontos mais interessantes em relação a isso do prazo, observem que o STJ enfrentou aquela questão do consentimento, né, no julgado, mas que a pessoa pode também colocar um prazo, mas aí você pensa nessa hipótese, nesse exemplo que você deu, imaginário, é que a pessoa coloca lá um prazo de 30 anos, né? Será que é razoável, mesmo sendo um prazo ali determinado pela pessoa? Enfim, uma A escolha doutrina ali. entende que, no máximo, pode ser sugerido o prazo de 10 anos em razão da prescrição, né? Exatamente. Então a gente começa a pensar em várias questões, né? Aquilo que eu falei, daqui a 30 anos, a Estela vão bater na sua porta aí. Então, a gente não pode trabalhar com incertezas. É claro, né? Claro que trabalhamos com incertezas sempre, mas incertezas Todos nesse os dias. grau, todos os dias. Um dia de família, então, todos os dias. Mas incertezas nesse grau, né? Eu acho que precisamos, de fato, pensar em soluções, e tanto que temos aí a recomendação da Estela. Todas as recomendações dela, gente, os julgados que a gente está mencionando aqui, né? Falamos já do recurso especial, né, por exemplo, ela já falou aqui um número. A gente coloca no final, né? Já até falei para ela, a gente vai colocar os livros também, caso vocês se interessem, né, sobre o assunto. Mas então, Michela, dito isso tudo, assim, né? O que que a gente pode pensar em relação a isso, né? Porque o que me passa, assim, né? Me passa a impressão de. É claro que existe uma insegurança muito grande ainda. E é legal como a gente colocou de dizer, olha, isso aqui que a gente está mencionando, por exemplo, é uma decisão, mas não quer dizer que seja uma decisão que vai ser aplicada a todos os casos. No direito a gente tem uma coisa que a gente, né, fala, uma decisão erga omnes, ou seja, que ela vai ser aplicada ali, ela tem efeitos, né, para outros casos, o que não acontece aqui ainda, né? Então, eu queria saber, assim, diante de tudo isso que a gente falou, quais são as considerações, assim, algum outro ponto, né, que você queira destacar sobre esse tema que é riquíssimo e eu espero que os ouvintes
Tenho muitas perguntas também a fazer, mas você que estuda, né? Qual seria, assim, uma reflexão que você gostaria de colocar? O que que você pensa, assim, o que vem na cabeça? Ó, vamos falar de embriões sedentários, a proteção aqui, como É, funciona. antes da reflexão, eu só abro um adendo para finalizar ali que quando não há testamento, tem doutrinadores que entendem que sequer é possível conferir direitos sucessórios às Olha, crianças nascidas por técnicas de reprodução assistida pós-morte. Tem doutrinadores que entendem que as pessoas têm o prazo de 10 anos, né, em alusão à petição de herança, e tem doutrinadores que fazem aquela analogia com a prole eventual, né? Então, desde que concebida a criança naquele prazo de 2 anos, ela terá direito à herança. Se não concebida nesse prazo de 2 anos, não é possível. Me parece que essa segunda opção, perdão, me parece que a primeira e a última opção são bastante desarrazoadas, porque é impossível não conceber direitos sucessórios só porque a criança nasceu após a morte, né? isso não é razoável. E também não é possível estender as regras da sucessão testamentária à sucessão legítima, né? É uma regra restritiva que não pode ser estendida. Então, temos todas essas questões. E eu digo isso porque a minha recomendação, né, a minha reflexão enquanto Ah, advogada é que as eventuais pessoas que tenham interesse em fazer uso das técnicas de reprodução humana assistida aproveitem e reservem um dinheiro para procurar um advogado e fazer um testamento. Eu acredito que o testamento é a melhor maneira de proteger o material biológico e proteger direitos de eventuais crianças que nasçam a partir desse material biológico. Então, por meio desse testamento, o interessado pode dispor sobre o destino desse embrião crioconservado, que eventualmente esteja depositado numa clínica, e ele pode dispor que, se a cônjuge, o cônjuge, enfim, quiser fazer uso, essa criança tem reservada a parte disponível da herança, ou pode ser reservado a substituição fideicomissária e assim sucessivamente. São casos bastante complexos, né, que não vem ao caso eu explicar agora, senão o podcast não, o episódio terá uma duração de 3 horas. Então, procurem e um advogado. ainda não vamos conseguir responder tudo. Exato. Então, a minha sugestão é que, no momento em que se cogita o interesse, né, e se efetiva esse interesse, também procure um advogado e formalize as suas vontades. Muito embora exista no Brasil essa ideia de que falar de morte É um tabu, é né? complexo, é tabu, que atrai a morte. Isso é É, verdade. não sejamos inocentes, né? Falar em morte não atrai a morte. Então, falem sobre isso, né? É a única certeza que nós temos na vida. A vida é finita, nós nascemos e morremos, então nada mais justo do que sair daqui com a nossa vontade escrita e certos de que ela será perpetuada pelos nossos. Então, Exatamente. não tem esse Concordo. receio. E mais, não dispor em testamento abre toda essa gama de discussões e, convenhamos, o Congresso Nacional não legislará sobre isso tão breve. E no momento que nós temos tantas opções, digamos assim, nós damos margem à discricionariedade dos juízes. Então, Exatamente. Quanto menos a pode gente ser. diz, né? Mais Exato. completam pra gente. Exato. Então, pode ser que um juiz que tenha uma visão um pouco mais conservadora entenda que crianças nascidas a partir de técnicas de reprodução humana assistida não têm direito à herança. E aí, né? O teu E é um filho entendimento possível, né? é um entendimento possível. E aí, o teu filho que foi desejado, tanto é que vocês procuraram, né, as clínicas, não terá direito à herança construída por ti? Não é nada justo.
Podem ter outros juízes que são mais liberais e que podem entender, inclusive, que não há prazo tanto para a implantação quanto para a petição de herança. Bom, a petição de herança sempre tem prazo, né? É o prazo de 10 anos. Mas, enfim, pode Daqui ser que a tenham 30 pessoas mais anos batendo na liberais. porta. Exato. Então, Pra, falem com as suas famílias, exatamente. Eu acho que exponham suas a vontades mensagem é e justamente registrem. essa. A mensagem é justamente essa. Então, assim, vamos tentar evitar, né? Não digo que é uma loteria, mas como a gente disse aqui, a gente tem vários entendimentos, tem prazos distintos. Então, você podendo fazer esse tipo de disposição em testamento, e é interessante ressaltando, né, mais uma vez, o testamento é uma via adequada para você fazer esse tipo de disposição, faça. Faça porque assim a sua vontade será seguida, será atendida, né, se podemos colocar dessa forma. E a gente não vai Com ficar certeza. preso aí, você não vai ficar preso nessa loteria, porque por enquanto, né, como a Estela falou, a gente não tem uma legislação, então acaba sendo uma loteria mesmo, né, dependendo ali do juiz, do provimento. Vocês observem que esse caso do STJ ele foi subindo, por quê? Porque de repente o provimento ali no juiz no primeiro grau, né, não atendeu às expectativas e assim o processo vai subindo, você tentando a ver ali, né, o caso buscando um novo provimento jurisdicional, uma solução ali, né, uma decisão que te atenda. Então você vê que não é uma coisa simples. Então, na dúvida, faça, né, disponha e saiba que o testamento é a via, né? É possível que você faça isso, não apenas do ponto de vista patrimonial, mas também existencial, né? Que eu acho que é o cerne aqui da nossa ideia, né, do episódio. Mas então, né, Exatamente. acho que já, né, já estamos nos aproximando do final, né, do fechamento. Mas queria deixar meu muito obrigado mais uma vez, por você ter topado participar. Um tema, como você disse, né, espinhoso aí, a gente vai enfrentando, né, pedacinho por pedacinho. Não sei nem quantos pequenos pedacinhos, né, a gente foi conversando aqui com vocês, né, ouvintes. Então, convidá-la para voltar, né, para falar de outros temas também, ou então fazer uma atualização desse aí, quem sabe, né, está convidada para voltar ao podcast, com certeza. E vamos deixar as recomendações, né? Todas as recomendações que a gente falou ao longo do episódio, o livro, né, que a Estela mencionou também, vai ficar no perfil, Com no certeza. Instagram. E é isso, né? Deixar essa mensagem aí para vocês. Mandar um beijo, um abraço para você aí no Rio Grande do Sul. E um dia frio hoje, aqui no Rio e lá, especialmente, imagino eu, né? E é isso, passar a palavra para você, né? E, enfim, fica à vontade, né? O espaço é seu para fazer, né, mais alguma última recomendação aí. E vamos deixar, né, tudo nos perfis direitinho, do podcast. E é isso, Estela. Muito obrigada, Gabriela. Eu fiquei muito honrada, de fato, com o convite. É o primeiro podcast que eu participo. Então, já peço desculpa ao ouvinte se eu não fui muito clara, Ah, que ou isso, se eu claríssima. não cumpri as expectativas. Peço perdão, mas fico feliz com o convite de retorno. Com Com certeza. certeza aceito. E não só para falarmos de outros temas, como para fazermos uma dobradinha sobre esse, né? Eu acredito que talvez em 12 meses a temática já Ah, seja é quase o completamente outro. diferente. Concordo. Novas decisões, eu acho. Exatamente. Eu acho. Ó, tá É, marcado, ó. Hoje é dia 24 de setembro de 2022, daqui a um ano. Eu vou perguntar, passar uma mensagem à Estela. E aí, como é que tá? O que que houve? O vamos que que lá. tem acontecido aí? Vai E ser a minha isso. última recomendação aos eventuais colegas advogados que nos ouvem é que pensemos sempre na criança, né? Eu sei Sim. que muitos colegas advogados poderão defender a ideia de que essa criança nascida por reprodução assistida póstuma não tem direitos sucessórios, afinal, eles certamente estarão patrocinando os interesses de herdeiros que têm interesse nesse não reconhecimento, né? Perdão a redundância, mas pensemos na criança, né? Eu ouvi de uma colega da pós uma vez e eu nunca esqueci a seguinte frase: independente de quem paga os meus honorários, o destinatário do meu trabalho é a criança. E eu levo isso comigo na minha advocacia diariamente, porque
independentemente do que eu faça, né, se eu ajo com beligerância ou se eu trabalho com base no consenso, isso respingará na vida da criança e do adolescente envolvido no meu trabalho. Então, é muito importante que eu trabalhe com consciência, que eu trabalhe sempre pensando no bem-estar dessa criança ou adolescente, né? E que tenhamos, na verdade, uma mente aberta acerca de todas as modalidades de famílias que temos e acerca das liberdades das pessoas. Espero que tenhamos aí uma sociedade mais justa, mais adepta a. Mais plural, né? Que as pessoas se respeitem, os Exatamente. valores, né? Uma mensagem dessa, eu estava até aqui pensando, como é que eu vou completar isso aqui, né? Não tem como. Só concordando mesmo. Mas é exatamente isso, né? Pense nas crianças, nas famílias, né? Isso aqui, tudo que a gente trabalha para que vocês não tenham tantos problemas, né? Ou se tenham problemas, consigam buscar melhores soluções, evitem brigas, né? Questões mais delicadas, porque, em último caso, e no fim das contas, quem mais fica prejudicado é a criança, né? Então, terminamos aí com essa super mensagem. Mas um beijo grande, então, Estela. É claro, vamos nos falando, tem que fazer esse update aí do tema daqui a um tempinho. E até a próxima, já está convidada para voltar. Então, ó, beijo e abraço para os meus ouvintes, Estela também. E valeu, pessoal! Tchau, tchau.